Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pois é, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Estamos aqui juntos mais uma vez, e juntos mais uma vez conversando com gente importante para vocês, importante para mim, importante para todos nós. Porque aí vocês dizem assim, o que é gente importante? Gente importante é a que faz. Não importa o que, nem para quem. Não importa se o que faz é grandioso ou se o que faz é pequenininho, mas é importante para aquele segmento. Isso é que é importante, é você fazer, é você ter algum tipo de ação na sociedade, ainda que no limite das suas forças. Esse que tem forças grandes, que tem uma boa cabeça, faz. E como faz? Diógenes Tenório Júnior, como vai você? Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado, como vai você? Amigo Geraldo, é sempre uma honra estar com você aqui e é uma satisfação porque esse seu programa já firmou um espaço justamente pela diversidade de temas e de personagens que ele traz aqui para o debate. É bom, não é? Eu acho que a riqueza reside justamente aí. E eu fico muito feliz de sempre poder, modestissimamente, trocar algumas ideias sobre o que nos interessa. O modestissimamente é ótimo, sabe? Porque quando o cara diz que modestissimamente ele vai trocar algumas ideias, ele vem com ideias aqui fantásticas sobre todos os aspectos. Me diga uma coisa, quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para ele, que ele não espera que eu vá fazer esse tipo de pergunta. Se você fosse alçado a uma condição em que pudesse mudar algumas coisas do judiciário brasileiro, você como bom advogado que é, o que você mudaria basicamente? Na minha ótica de advogado, o principal mal do Poder Judiciário brasileiro continua sendo, apesar dos avanços inegáveis que aconteceram, a morosidade processual. Perfeito. O que mais castiga o profissional da advocacia e açoita principalmente a parte envolvida, né, é justamente o tempo que um processo ele leva até chegar ao seu término final. É verdade. E isso é algo que, apesar, repito, de todos os avanços que já houveram, ainda o judiciário não conseguiu chegar à solução definitiva. Muito bem. Agora me diga uma coisa, esse não é também o judiciário não é vítima também de uma coisa chamada burocracia que existe nesse país e que não se consegue diminuir. Você é procurador-geral de uma Assembleia Legislativa. Você sabe o quanto pode demorar um processo para avançar em determinadas ações dentro de uma Assembleia? Me conta. Seguramente. Veja, o judiciário, ele é, nesse aspecto, tão vítima também quanto os jurisdicionados e quanto os profissionais de advocacia. Isso, exatamente. Porque essa demora, ela decorre também da grande extensão do número de recursos, de chicanas processuais, né? De, como você disse, burocracias que impedem que o processo ande. E olhe que nós já estamos hoje na chamada virtualização do processo, perfeito, né, que isso já adiantou bastante. Nós temos hoje decisões no processo eletrônico, temos decisões que são prolatadas num dia, no mesmo dia já estão sendo executadas, liminares cumpridas e tal. Mas mesmo assim, Geraldo, até para utilizar-se desses sistemas todos, nós temos o elemento humano e temos a burocracia. Muito bem, e veja bem, o elemento humano ainda tem mais um problema. É porque 80% do elemento humano com o qual você conta hoje no serviço público, ele está chegando na hora de se aposentar. Ou seja, ele vem com aquelas raízes
né, daquilo que ele aprendeu. Daquilo que ele aprendeu. Então, a modernização, às vezes, não cai bem. Você concorda comigo? Concordo. Nós temos, por exemplo, lá na própria Assembleia Legislativa do Estado, é fato público e notório, há décadas que a Assembleia não realiza concurso público. Exatamente. Então, o quadro funcional da Assembleia é um quadro que está em vias de extinção dos servidores efetivos. Perfeitamente. Porque a maioria das pessoas já está pedindo aposentadoria, porque já tem o tempo de aposentadoria, e ao mesmo tempo não foi feito um concurso para renovar. Perfeito. Nós tivemos experiências no estado de Alagoas, por exemplo, quando Ronaldo Lessa foi governador, o quanto melhoraram os serviços públicos a partir exatamente dos concursos que ele realizou. Muito bem. O Detran é um exemplo clássico. Foi um dos concursos mais famosos que o Ronaldo fez, né, e que oxigenou o Detran. O Ministério Público Estadual, quando o Procurador-Geral de Justiça era o meu querido professor Dr. Dilmar Lopes Camerino, fez um concurso público que trouxe para o seio do Ministério Público valorosíssimos nomes, dentre os quais, inclusive, o atual Procurador-Geral, nosso amigo Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, exatamente. As polícias no governo de Theo, Otônio Vilela e de Renan Filho, também os concursos que houveram, enfim. Então, na verdade, eu acho que há um conjunto de fatores que fazem com que a burocracia ela seja pior, em alguns casos, e noutros ela consiga se desatar. Então você veja o seguinte, se nós concordamos que falta concurso público e que precisa haver uma renovação de valores, até porque as pessoas estão ficando na hora de se aposentarem, é outra história. Como fazer modernização sem fazer concurso público? Na administração pública é impossível. Impossível. É impossível. Aí diz, vamos modernizar esse sistema todo aqui. Mas como você moderniza se o homem, entre aspas, estou falando dos dois gêneros, né, ele não se modernizou, ou não deram a ele essa oportunidade? Nós vivemos hoje sob a égide de uma crise, né, uma crise que atinge todos os setores, o público e o privado. Perfeito. Né? O gestor público ele tem sofrido, nós estamos vendo isso, por exemplo, estados aí com salários atrasados e tudo mais, né? E aí, essa questão orçamentária sempre é um empecilho para que se realize o concurso. Exatamente. É uma espécie de bola de neve, de um efeito cascata, né? O governo, em todas as esferas, municipal, estadual, o próprio governo federal, não tem orçamento para contratar novos servidores via concurso público, portanto, a máquina fica engessada, a máquina fica envelhecida até certo ponto. Exatamente. E é por isso, Geraldo, que eu discordo muito quando eu ouço críticas, muitas vezes ácidas demais, em relação aos cargos de provimento em comissão. Perfeito. Porque há muitos órgãos que, haja vista o envelhecimento do seu quadro de servidores ativos, ele só sobrevive, ele só consegue funcionar graças aos cargos de provimento em comissão. Não tenha dúvida. Não é porque eu já fui funcionário em comissão, como você também, lá do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E na minha época era o Reginaldo Bulhões, pai, o presidente, e já nos deparávamos com isso. As pessoas pedindo aposentadoria e tudo mais. Você imagine agora. Você imagine agora, passados 10 anos. Então, o presidente, só para abrir um parênteses, o presidente Otávio Lessa está brigando para ter o concurso público nessa nova gestão dele, mas não é fácil também, e até depende da Assembleia Legislativa. Exatamente. Então, quando você não tem o quadro efetivo, se o gestor não valesse, né, daqueles comissionados capacitados para os respectivos cargos, realmente a máquina vai parar. Nós teremos a chegada do nosso querido amigo Ronaldo Lessa na Secretaria da Agricultura, mas eu já vi diversos depoimentos de secretários que o antecederam falando da redução do quadro funcional da SEAGRE ao longo desses últimos anos. Então veja, qual será o quadro que Ronaldo vai se deparar? Amanhã ele saberá. Né? Soube ontem já. Soube ontem, já na posse. Eu digo amanhã, porque quando ele tomar pé mesmo da realidade das unidades do interior, quando vierem as demandas dos produtores rurais, de modo que a qualificação do serviço público, na minha opinião, ela passa necessariamente pela renovação dos quadros. E pela renovação dos quadros efetivos. Muito bem. Agora me diga uma coisa, além disso, você não acha que em determinadas instituições ainda existe assim uma precariedade muito grande de capacitação e qualificação dos que existem?
requalificação, vamos chamar assim. Sim. Até porque, veja, Porque tem que aproveitar o que tem. Para a requalificação, é preciso que haja um binômio. É preciso que a instituição invista nisso, mas é preciso também, Geraldo, que o servidor queira fazer. Não tenha dúvida. Muitas vezes o gestor se depara com essa dificuldade. Ele oferece o curso, faz parceria com o SEBRAE, com instituições sérias, e nós temos instituições sérias. Claro. Né? E aí abre 20 vagas e 5 servidores se habilitam. É verdade. E geralmente fazendo aquela velha e clássica pergunta, isso vai representar quanto de aumento do meu salário? É verdade. O sujeito às vezes não pensa no que ele vai crescer profissionalmente e pessoalmente. Não, e que pode até representar, sim. Pode até, mas não deveria ser nunca o único objetivo. Não, você veja o seguinte, um servidor efetivo bem qualificado é menos um comissionado. Exatamente. Se houver um presidente, se houver um diretor de instituição que tenha uma boa cabeça, não é verdade? É verdade. Não tenho dúvida quanto é. Não é? Então, eu sou inteiramente a favor de uma eterna capacitação e qualificação. Agora, você foi falar dessa questão, por exemplo, eu preciso dar um exemplo a você. O Otávio Lessa, que é o presidente do tribunal, você sabe que ele é louco por capacitação. Isso. E ele oferece capacitação e qualificação absolutamente de graça para os municípios, para os gestores municipais, de graça. E não recebe o eco. As pessoas, pelo amor de Deus, será que é porque é de graça? Talvez tenha que cobrar. Voltamos para aquilo que falamos, né? Se não houver uma percepção desses atores todos, do gestor, do servidor, né, de que o serviço público ele só vai melhorar com essa melhoria também da minha capacidade pessoal. Com certeza. Essa página não será virada. Não será virada. E aí o que é que nós vamos nos deparar? Com aquilo que no dia a dia as pessoas passam pelos diversos órgãos da administração pública, do Estado, do município, até algumas federais. Não tenho dúvida. Você chega, quem tenta, eu como advogado, que acompanho, às vezes, alguns clientes, por exemplo, que vão constituir uma empresa, que vão criar uma instituição filantrópica, que vão criar um instituto. Meu Deus do céu, quantas vezes os atos constitutivos voltam dizendo está faltando tal documento, faltou agora reconhecer isso aqui, faltou autenticar isso aqui. Em tempos de hoje, que seria tão fácil você, num programa só, já dizer isso de uma vez apenas. Sem dúvida, não. Isso emperra, porque aí uma empresa que começou hoje a se constituir no começo do mês de março, por exemplo, né, ela só vai estar funcionando lá para junho. Se tiver porque ela perde 3, 4 meses na burocracia. Exatamente. Isso deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda. É por isso que eu digo, SEBRAE neles, né? SEBRAE neles. Você me dá licença? Pois não. De dizer SEBRAE neles? SEBRAE neles, ó, SEBRAE, ó, gente, microempreendedor, pequena empresa, média empresa, o que for, ouvir SEBRAE, que é para crescer. E ouvindo SEBRAE, você sabe que é uma instituição valorosa, tá? SESMAC, educação a toda prova. Diógenes sabe disso, né? Oi, você é professor do SESMAC? Já fui, com muita honra. Já foi, não foi? É isso aí. Pois é, SESMAC neles também. Então, por aí vai. Onde é que nós estamos? Nós estamos na Bodega do Sertão, 70 pratos quentes. Uma loucura. Olha, os turistas que vieram para aqui em janeiro, fevereiro, no Carnaval, ficaram alucinados. Porque Bodega do Sertão é Bodega do Sertão e não tem imitação. Ok? Ok. Vamos lá e voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, conversando hoje com o nosso querido amigo Diógenes Tenório, que é o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado. E como Procurador-Geral sabe tudo, né? Porque para você que talvez não esteja conhecendo bem essa questão processualística, por exemplo, não tem um processo dentro de qualquer instituição dessa, não só na Assembleia Legislativa como no Tribunal, que não passe pela Procuradoria. Porque hoje a informação de que pode ou não pode, por aí vai, ou a emissão de parecer, ela tem que ser jurídica e ela tem que passar pela Procuradoria. Concorda comigo, meu querido Diógenes? É por aí? Sim, porque a lei determina que seja assim. Exatamente. A Procuradoria de qualquer órgão, ela é o setor a quem compete assessorar juridicamente o gestor. É claro. Ela emite os pareceres no sentido da orientação jurídica, diante da interpretação do que diz a lei. Muito bem, muito bem. E a lei é muito clara para a administração pública. Para o gestor público, só é permitido fazer o que a lei diz, determina, ordena que ele faça. Exatamente. Ao contrário de nós, homens privados, verdade. Né, que podemos fazer tudo que a lei não proíba. Né? O gestor não, ele está muito, Geraldo, amarrado. Muito. E principalmente na última década, quando nós tivemos a consolidação da lei de responsabilidade fiscal, da lei de improbidade administrativa, da lei de acesso à informação. Portanto, o gestor não é mais aquele, principalmente o gestor do executivo, ele não é mais aquele pequenino Deus que claro antigamente se imaginava que fosse. Exatamente. O prefeito pode tudo, o governador pode tudo. Não é bem assim. O presidente pode tudo, não é bem assim. Aliás, eles podem bem menos. Muito menos. Do que até eles próprios imaginam quando chegam lá. É verdade. Quando chegam lá. Acham que são ditadores, mas não são. Nós costumamos brincar muito, nós entre os advogados, né? Dizer assim que, veja, é quase impossível, e é verdade, é quase impossível um gestor público do Poder Executivo ele terminar um mandato sem ao menos uma ação lhe pesando sobre as costas. E não é porque, veja, ele seja ladrão, nem corrupto, nem mal intencionado, não. É porque aquela velha burocracia que nós falamos é tão grande, a realidade ela é tão mais dinâmica do que o processo administrativo. Com certeza. Que, vez por outras, ele é obrigado a fazer certas coisas que não estão ou cai numa armadilha sem querer dentro da formalidade, ou cai numa armadilha sem querer. Aí a gente entra naquela história da capacitação. Você exatamente. Vê que coisa incrível. Então eu vou dizer uma palavra que você pode pensar que é pejorativa, mas não é. Ele cai às vezes por ignorância. Mas é ignorância no sentido de ignorar. Sim. Não é verdade? Porque, veja, nenhum de nós é um sabe-tudo. Claro que não. Nenhum de nós conhece todas as áreas. Tem que se cercar bem. E quem geralmente se elege para um pleito executivo, são pessoas das mais variadas formações. Sem dúvida alguma. É o economista, é o médico, claro. É o professor, é o pescador. Já tivemos aqui em Coqueiro Seco um pescador, prefeito. E esse cidadão, na maioria das vezes, claro, ele não conhece a lei. Exatamente. E às vezes, por questões políticas internas e tal, ele se assessora deficitariamente na parte jurídica. E aí você chegou num ponto interessante. Dizemos sempre isso. O político, depois o gestor, ele pensa geralmente muito, pensa no marketing, numa boa propaganda. Isso. Né? Ele pensa num bom financeiro, num secretário da Fazenda austero e tal. E às vezes claudica na escolha da sua assessoria jurídica. É verdade. Porque o procurador ou assessor jurídico, Geraldo, será sempre
um sujeito chato na administração. Com certeza. Por dever de ofício, não porque queira sê-lo. Ninguém gosta de travar o andamento de um processo. Até porque, vamos abrir um parênteses aí, para quem imagina que um procurador, por exemplo, diz assim, tal coisa pode ser feita, tal coisa não pode ser feita, porque está escrito ali. Não, porque existe interpretação da lei. Sim, sim. Às vezes não pode num determinado movimento e pode no outro. E pode no outro. Não é verdade? Exatamente. Então, a interpretação da lei não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É por isso que o sujeito estudou, se especializou, teve a sua experiência. É verdade. Lá. É aquela velha história, o sujeito, você pode fazer um tratamento, né, de coração com qualquer pessoa, claro, que seja um médico cardiologista. É verdade. Mas se você perguntar a mim, Diógenes Tenório, se eu ficaria mais seguro nas mãos do Dr. Zé Vanderlei Neto, eu diria que sim. E eu diria, você me permite? Pois não. Então eu diria o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao meu querido amigo Zé Vanderlei Neto, que é uma figura maravilhosa, eu respeito profundamente o meu Edécio Albuquerque. Muito bem. Grande cardiologista. Foi o cara que me salvou. Você não conhece essa história, né? Não, ainda não. Eu entrei no consultório dele, fui rapidamente lá para pegar um atestado para minha mulher fazer catarata. Aí ele olhou para minha cara e disse, está cansado por quê? Assim mesmo. Eu disse, pois é engraçado, né? Até ia dizer você que eu ando me cansando. Ele se levantou, pegou o estetoscópio, veio aqui e disse, vai ali fazer um eletro, faz um eletro. Olha, agora você vai fazer uma cintilografia ali, mas não sei o que aqui. Olha, depois da manhã aqui, venha para um cateterismo, me botou um stent aqui e me salvou. Aí ele, quando acabou de tudo isso, que eu saí do consultório dele com um stent, ele disse, você sabe que você ia ter uma morte súbita ou ter um infarto repentino, você estava com 85% da artéria principal entupida? Já pensou? E eu não sabia? Então, meu querido Edécio Albuquerque, meu beijo no seu coração. Mas se diz na minha querida Muricy, Geraldo, que só tem problema cardíaco, principalmente entupimento de artéria, quem ama muito. Quem ama muito. Porque o amor é que faz sobrecarregar o nosso coração. Então, dona Vanessa está fazendo seu coração funcionar pesadamente. É verdade. Tem que ser assim. Então, veja, a assessoria jurídica, ela é muito necessária. Principalmente claro porque o procurador, veja, ele apenas opina, ele sugere, ele emite uma opinião. Isso. A decisão sempre será do gestor. É verdade. Mas, naturalmente, se o gestor for um pouco prudente, ele há de seguir a orientação da Procuradoria. Claro. Levando-se em conta que o que a Procuradoria quer é fazer com que ele se livre das armadilhas futuras. É verdade. E a partir daí que toda uma processualística funciona. Deixa eu perguntar a você, enquanto Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado, o que você considera que é o grande calcanhar de Aquiles, enquanto Procurador-Geral de uma Assembleia? Não estou dizendo que seja daqui, de um modo geral, em tese. Eu já fui Procurador-Geral do município de Maceió, já fui Procurador-Geral da Câmara de Maceió, da Câmara da minha terra. Verdade. Mas veja, quando você é procurador de um órgão que é eminentemente político, e o parlamento é um órgão eminentemente político, a maior dificuldade reside em que a maioria das pessoas imagina que pode resolver politicamente os seus problemas jurídicos. E geralmente não podem. Eu trabalhei com o presidente Fernando Toledo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. Grande figura. Trabalhei com o presidente Luiz Dantas, que se afastou da atividade política, elegeu o filho deputado, doutor deputado Paulo Dantas. Estou agora trabalhando com o deputado Marcelo Vitor. Perfeito. Aliás, eu queria que você levasse a ele um convite para vir fazer um bate-papo. Farei isso com prazer. Posso fazer de você o portador? Farei com o maior prazer. Pois bem, de todos os três, Fernando Toledo, Luiz Dantas, Marcelo Vitor, eu dou testemunho de que nunca, em tempo algum, nenhum deles nunca interferiu ou nunca tentou conduzir os pareceres que a Procuradoria tinha para emitir. Inteligente. Eu já dei pareceres, fui obrigado a dar pareceres contra um parente do Fernando Toledo quando ele era presidente, uma questão funcional de servidor, contra um compadre do presidente Luiz Dantas, contra uma pessoa que o advogado que o defendia era um sobrinho do deputado Marcelo Vitor. Veja, exclusivamente porque, infelizmente, a lei não os amparava, não amparava esses pleitos. Isso. E veja, quando há uma discussão jurídica que administrativamente não pode ser resolvida, o meio próprio é buscar o judiciário. Com certeza. Quando eu tenho uma pretensão qualquer resistida,
pelo privado ou pela administração pública, eu bato as portas do judiciário. Com certeza. E aí o judiciário vai dizer se a administração está correta ou está errada. Perfeito. Então, a maior dificuldade, repito, é somente essa visão que às vezes as pessoas têm de que pode resolver politicamente o que é estritamente jurídico. Muito bem. A recíproca é verdadeira? Como assim? A política pode querer interferir no sentido de fazer com que determinada ação vá sem o apoio jurídico? Veja, eu acho que a política pode interferir legitimamente. Muito bem. Por exemplo, quem é que faz as leis? É o Poder Legislativo. A Câmara faz na cidade, a Assembleia faz no Estado, o Congresso faz na União. Né? Então, eu acho que quando há uma movimentação política, ela deve se orquestrar... Se for positiva, se orquestrar no sentido de mudar a lei. E aí sim, nós teremos o obstáculo removido. Muito bem. Como é que funciona no caso da Assembleia Legislativa, por exemplo? E esses pareceres são de uma importância fundamental. E aí a gente volta para a questão da ignorância também. Os processos de licitação. A lei de licitações é uma lei já velha, é uma lei de 93. Já precisando de reforma. A 8666/93. É uma lei que já precisa de reforma. Como a Assembleia é um órgão pequeno, é um órgão enxuto, então nós nunca tivemos problemas nenhum com relação ao cumprimento da lei de licitações, porque nós fazemos o que ela manda. Muito bem. Né? Todas as compras que excedem aquele valor que a própria lei estabelece são feitas mediante o devido procedimento licitatório. Mas deixa eu dizer a você por que eu toquei no assunto ignorância aqui. Toquei pelo seguinte, todo processo de licitação ele começa com um termo de referência. Pouca gente sabe fazer um termo de referência nesse Estado. Você concorda comigo? Dentro das instituições. Então, isso é preciso que a Procuradoria... Aí a Procuradoria bota o dedo. Isso, meu filho, falta não o pode termo de ser referência. Assim. Falta o termo, ou está errado o termo de referência. A Procuradoria é chata. Chata por isso? Não pode, não exatamente. Pode. O termo de referência é o mais importante, concorda? Nós convertemos muitos processos em diligência. Perfeito. Justamente para isso, para que hajam essas correções. Exatamente. Lá, hoje nós temos na Assembleia, o setor de licitações está muito bem conduzido, por um profissional capacitadíssimo, que é o Dr. Dalton Medeiros Buarque, e que foi uma grande escolha do gestor, justamente porque ele entende tudo de licitações. Então, a Procuradoria trabalha em sintonia com o setor de licitações no sentido de cuidar dessa formalidade. Isso é muito bom. Olha, gente, eu conversei com o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Diógenes Tenório, que, conforme vocês viram durante o programa, já foi procurador da Câmara, já foi procurador do Governo do Estado, e por aí vai. Enfim, ele tem uma experiência bastante grande nisso, e é por isso que eu gosto muito de trazê-lo de vez em quando aqui, porque esclarece o nosso público telespectador por assuntos que às vezes ele está alheio, ele não entende. Aconteceu tal coisa assim errada na Assembleia, vai saber por quê? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Será porque a parte jurídica não foi bem vista e por aí vai? Não pelo procurador ou pelos procuradores, mas pelas pessoas que julgavam que podiam passar por cima e não podem. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu é que agradeço, Geraldo, a oportunidade e estou sempre à sua disposição. Conversar consigo é sempre uma forma de aprender muito para mim. Para nós também, isso sim. Ok, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Olha lá, ele lá de cima dizendo que ok, então encontro marcado, é ele que manda. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.